noite. E aí, galerinha? Tudo bom? Vocês estão me ouvindo bem? Diga aí se você está me ouvindo e vamos começar. Tem muita coisa legal para a gente ver hoje. Como vocês estão? Ah, então deve estar me ouvindo. Está dando boa noite, é porque deve estar rolando aí. De onde paramos ontem, tá? Eu já vou começar com a parte das pessoas jurídicas, que aí eu já vou deixar o pessoal ir chegando também para já ir fazendo pergunta, aquela coisa toda, tá? Tem uma coisa que eu queria conversar com vocês, é breve, tá? Acerca não do tomador, mas do prestador, tá? A gente vai conversar rapidinho sobre uma situação que mexe com muitos prestadores. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Então, vamos começar com tudo que é essa instrução normativa bem aqui. Deixa eu jogar na tela aqui e compartilhar com vocês. Seguinte, povo de Deus. Para quem não sabe, envolve retenções, tá? Opa, errei. Não é essa aqui, é a 2023. É 2145. Pronto, está aqui ela em tela, tá? Essa instrução normativa, povo de Deus, que está aqui na tela, ela alterou uma anterior, que é essa 1234, lá de 2012. E o que acontece? Essa anterior, ela era específica, tá? Para retenção de tributos nos pagamentos, tá? Efetuados pela administração pública federal direta e indireta. Aí o que aconteceu? Agora, no finalzinho de junho, ocorreu aqui algumas alterações da norma, artigo 1º, 2º, 3º, enfim. Resumindo e concluindo, está aqui o que aconteceu. Agora, os órgãos também estaduais, distritais, né, o Distrito Federal e os municípios, mais a sua parte autárquica fundacional, né, a administração indireta, estão obrigadas a fazer a retenção na fonte de quaisquer pagamentos que fizerem a PJs. Em outras palavras, se eu estou vendendo para uma prefeitura mercadoria, vai ter retenção. Se eu estou prestando serviço, vai ter retenção. Salvo as exceções, medida judicial, empresa que é imune, empresa que é isenta, ou, no caso, nosso capetinha nacional simples. Tá? Fora isso, a retenção é devida. E aí, o que vai acontecer, galerinha? Percentuais específicos serão agora destacados pelo prestador para que esses órgãos públicos façam a retenção, tá? Então, essa IN vem aqui, a 2145 em tela, alterou a 1234, incluindo na IN 1234, o que o mercado chama de retenção ampla. Por que eu estou falando sobre isso? Porque os órgãos públicos têm que fazer a REINF e muitos desses órgãos vão chegar para vocês, talvez de forma surpreendente, principalmente se a empresa não sabe, e a retenção deve ser feita em percentuais diferentes. Esses percentuais estão aqui, ó, no final, de novo, a IN 234, lá no final, é breve essa fala, mas ela é importante, está aqui esse anexo 1, e desse anexo 1 vem aqui, ó, deixa ele abrir aqui, fazer download rápido, pronto, está aqui o anexo 1, se você nunca viu, esses percentuais que aparecem aqui, bora barrinha do antivírus, deixa eu assumir aqui, vou ensinar a Receita Federal, não tem vírus, ó. E aí, desses percentuais aqui, os órgãos públicos, estados e municípios, que para o governo federal também vai valer todos os percentuais, mas para estado e município só vale o IR, tá? Aí, você vai notar aqui, ó, que quando você prestar serviços, ó, por exemplo, a energia elétrica, a fatura da energia, serviço prestado, tem um monte aqui, ó, 1,2% de imposto de renda. Aí, lá do posto de combustível, forneceu combustível para um órgão público, 0,24 já vai ser o percentual para a retenção do combustível. E aí a gente vai ter os percentuais, 1,2, 2,4, 4,8, tá? Isso
já fica diferente do que tradicionalmente vocês conhecem como aquele 1%, aquele 1,5%, já são outros percentuais para a retenção do IR. Beleza? Tá? Aí, Francisco pergunta, os entes públicos precisam editar decretos regulamentando essa retenção já é automático? Não necessariamente, Francisco, eles não precisam regulamentar. Tá? É interessante que eles regulamentem mais no sentido de como é que eles vão ficar com esse dinheiro, porque no final das contas essa retenção não vai para a DCTF Web. Mas é o que vai acontecer, tá? Fazendo um resumo aqui dessa nossa história. Então, vamos aqui, ó, fazer um resuminho. Vamos criar aqui um resumo. Adoro um resumo, tá? Então vamos fazer um aqui, bem rapidinho. Estou bolando ele da minha cabeça. Não estava previsto eu criar, mas vou resolver fazer um aqui. Acho que eu vou precisar de 2 colunas só. Então, é, 2. Sim, tá? Então aqui a gente vai ter, ó, o tomador, que vai ser o órgão público, tá? E o prestador, PJ em geral, tá? Então, o que vai acontecer, tá? Aqui, dependendo do caso, 0,24%, 1,2%, 2,4%, 4,8%, tá? Aí aqui, o prestador declara ECF, tá? Para esse caso do IR retido, tá? Aí a gente vai ter algumas outras características aqui. Deixa eu só dar uma arrumada na casa aqui para ficar bonitinho. Estão bem? Espero que sim. E vão ter outras características aqui, tá? Aí, nesse caso, não há retenção para imunes e isentas. Não há retenção para simples nacional, tá? Aí, o que mais aqui? A gente vai ter destaque na nota fiscal, né? Deve ser feito. Aqui, efetuará retenção pelo valor líquido em código de barras, que é um caso, tá? Aqui, quando intermediário prestar contas com os demais prestadores e fornecedores. Tá? Tem algumas características aqui, eu vou começar a fazer um quadrinho, tá? Para mandar para vocês aqui, tá? Ah, como é que vai comprovar? Não tem regra ainda, Eugênio. É onde eu ia chegar aqui, ó, tá? É aqui, ó, nessa tua história, ó. É CAC. Eu acredito que vai ser aqui, Eugênio. Se é de prefeitura, é show de bola. Nosso treinamento aqui ele não é voltado para órgão público completamente, tá? A gente vai ter treinamento para órgão público aí também, tá? Deixa eu entrar aqui. O órgão público tem umas outras parafernálias tributárias para a gente dar uma olhada, tá? Isso aqui é muito mais voltado para organizações em geral. Aqui é mais uma visão para o prestador do que outra coisa, porque você tem que saber como é que vai funcionar. Acredito eu que da mesma forma que bem aqui, ó, voltando, ó, onde eu estava, eu vim aqui, ó, declarações demonstrativas, rendimentos informados por fonte pagadora. O que eu acho que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Não sei se eu já mostrei para vocês, tá? Mas eu acho que vai acontecer isso aqui, ó. Na fonte pagadora DIF, aí bem aqui, creio eu, que vai brotar aqui, ó,
fontes pagadoras com REINF, tá? E aqui você vai retirar o valor, né? Os valores retidos mensalmente. Porque aqui estão os valores retidos pelo ano calendário, conforme acima, tá? Então, eu acho que vai acontecer alguma coisa aqui nessa tela, acredito eu, tá, Eugênio e demais amigos, para a gente poder retirar aqui a informação, para o prestador vir aqui e retirar o informe de rendimento deles. Eu acho que é isso que vai acontecer, mas eu acho, não tem confirmação sobre isso, beleza? Tá? Só para dar uma registrada aí do que é possível, para justamente você não entregar ao prestador. O prestador vem e retira da base da Receita Federal o informe de rendimentos mensal que ele vai ter por conta de ter sofrido a retenção, tá bom? É essa história, tá? Tem mais coisa, mas só porque nos interessa essa questão, tá? Do órgão público, quando o contratante, ele vai fazer retenção em percentuais diferentes. Como comumente vocês estão do lado do prestador, já sabe que vai ter uma retenção que é um pouquinho diferente, tá? É essa história. Beleza? Não, a dispensa, tá? Artigo 4º, Geise. Aqui, ó. Artigo 4º, tá? Eu fiz um treinamento recente na semana passada com órgão público, tá? Aqui pela Meta vai ter um também. Eles devem divulgar em breve, tá? Aí tá aqui, ó. Eu não sei quando é que vai ser, mas eu já passei data, tá? Aí bem aqui, ó, para Simples Nacional não, tá? Então tá aqui, ó. Hipótese que não há de IR, eu tô falando de imposto de renda. Não serão retidos os valores, órgão federal faz, tá? Em alguns casos lá, o órgão federal vai fazer as retenções, mas para o Simples Nacional, o órgão federal faz retenção de tudo. PIS, COFINS, contribuição e tudo mais. Mas aqui no parágrafo 4º, ó, olha o inciso 11. Galera do Simples não sofre retenção, tá? De nenhuma hipótese. Legal? Então tá aqui, ó, tá? Mas aí, Francisco, vai ter uma programação pela Meta, tá? Eu fiz um treinamento recente, mas esse treinamento que eu fiz, ele já foi ao vivo, tá? A gente só tem um treinamento gravado. Se precisar, depois fala comigo, tá bom? Aí a Geise perguntou, né? Não sofre retenção, tá aí, por que não, tá? Para a parte do IR, não, tá bom? Empresa do Simples continua entregando a REINF sem movimento. Tem uma história sobre a REINF da parte do R4000 que a gente vai conversar agora, tá? Essa parte da PJ. Então vamos começar. Então está aqui a nossa declaração à REINF, tá? Mais uma vez a gente está mostrando direto aqui no portal, porque vocês têm múltiplos sistemas, não vou privilegiar um sistema de cada um, não vai ter como. Aí a gente vai mostrar aqui no portal, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu só botar meu telefone aqui no silencioso, que eu saí do curso e deixei ele ligado. Ele já estava querendo tocar aqui. Pronto. Então, povo de Deus, rendimentos, incluir pagamento, pagamento de beneficiário PJ. Igualzinho como a gente viu ontem, tá? Aqui eu vou ter o período, vou ter o estabelecimento, né? Comumente o estabelecimento vai estar ligado aqui, claro, ao CNPJ do certificado, né? Se não for procuração. E bem aqui quem for o beneficiário. Então, tá aqui outro CNPJ qualquer, tá? E aí eu vou identificar aqui, ó, como PJ prestadora de algum serviço. Identifico aqui e continuo. E ele vai trazer, da mesma forma que ontem, ele vai trazer uma tabela de rendimentos. A tabela de rendimento de pessoa jurídica vão ter esses grupos que estão aparecendo em tela. A gente vai ter o grupo 11, a gente vai ter o grupo 12, o 13, o 14, o 15, o 16, o 17, o 18 e o 20. Tá? O grupo 11, processos judiciais, nada de extraordinário, tá? Se uma PJ tem que pagar para outra, vai escolher um desses códigos aqui, com a sua respectiva natureza, e vai fazer o seu preenchimento. Bora fazer, só dar uma olhada aqui, ó. Aqui, por exemplo, eu tenho uma indenização qualquer por lucro cessante. A observação pode vir aqui se você desejar o processo judicial, número, tal, 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 tá? Salvei aqui e agora eu tenho o detalhamento desse pagamento. Nesse pagamento, fato gerador, pagamento no período,
digamos que foi no dia 25, um processo qualquer no valor de 100 mil, tá? E desse processo aqui, uma base qualquer, tá? Comumente, processos judiciais, APJs, eles estão vinculados a um percentual, tá? Salvo engano, é 5%. Vamos dar uma olhada? Aí a gente volta lá no Mafum. Enquanto isso, daqui a pouco a gente fala sobre isso, Ruticleia. Sim, Francisco, obrigado. A gente vai ver esse caso, tá? É no grupo 13. Legal? Aí, a gente vai ter aqui, ó, o nosso querido Mafom. Deixa ele abrir de novo aqui. Faz o download. Sempre bebendo na fonte, tá? Aí você vai olhar, ó. Deixa eu abrir aqui. Foi, tá? E aí a gente vai dar uma olhadinha aqui, ó, nessa questão do processo judicial e tudo mais, tá? Então vamos lá. Bem aqui eu vou ter os vários tipos de rendimento, tá? Tudo quanto é tipo. Aí eu vou dar uma procurada aqui, ó, nesses que são. Deixa eu colocar aqui um judicial. Deixa eu ver como é que eu amarro melhor. Tá? Deixa eu ver se eu consigo amarrar pelo que está aqui para fazer uma busca. Deixa eu ver se tem um cessante aqui. Cessante. Tem, tá? 5204, ó. Juros de indenizações por lucro cessante. Bem aqui, ó, quem é beneficiário, tanto a PF quanto a PJ, nessa natureza de receita. Aí tá aqui, ó. Pagar a importância de juros de indenização por lucro cessante decorrente da sentença judicial, blá, 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 blá. Tá? E aí ele diz aqui, ó, 5% sobre a importância recebida PJ a título de lucro, indenização por lucro cessante, no caso da PF, a tabela progressiva mensal. Então, 100 mil pilas aqui, 5% pelo lucro cessante, não tem muito o que se discutir, né? 5 mil, tá? Então, seria essa história bem aqui. De um processo XYZ, eu vou ter lá, né? Esse pagamento veio de uma decisão judicial, sim, nesse caso, tá? Uma decisão específica, salvo o evento. E depois, despacha a criança, tá? Aí aqui nesse caso, quando ele fala e não confunda, bem aqui ele fala, ó, informação complementar relativa a rendimento decorrente de decisão judicial. Quando eu incluí bem aqui, ó, ele já quer saber o número do processo, ó, tá? Ele vai validar o processo aqui. E aí a origem, se é minha ou de um terceiro, bem aqui, valor conforme valor a ser pago ou valor pago conforme decisão, tal, 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 tá? Se vai ter custa judicial, quanto é a custa, tá? Se é zero, advogado, os valores que forem. E tá aqui, inclusive, o processinho para casar com não somente a natureza, o pagamento, o processo, tá? Então a gente vai ter essas situações quando ocorrerem, tá? Aí olha aqui embaixo, ó, identificação dos nossos amiguinhos que atuaram no processo. Lembra agora muito da época da DIRF, né? Aí bem aqui eu vou incluir, ó, o CNPJ da empresa de advocacia ou vou preencher o CPF do advogado. Legal? Vamos supor que seja aqui um CNPJ. Aí bem aqui vem o valor da despesa com a empresa de advocacia. 10 mil, por exemplo. Tá? Salvei. Aí, situação para o exterior, nesse caso não vai se aplicar, tá? Bem aqui, se eu tenho processos para não tributar, que aqui já é diferente, isso aqui é um pagamento oriundo de uma condenação qualquer. Já esse moço bem aqui, ó, é uma bronca, é uma briga, uma discussão que nós temos, o declarante, para não fazermos a retenção. Ok? Então, isso aqui, ó, já está ligado à tabela de processos aqui da REINF.
Legal? Então, essa informação aqui relacionada à tabela de processos, ao registro, né, de processos da REINF, que é o evento R 1070. Tá? Então, essa informação ela é mais específica bem aqui, tá? Ela não é ligada ao processo de condenação, mas já um processo específico para mexer na tua declaração, no teu cálculo normal. Tem pergunta aqui, bora ver o que que é. Sim, Geise, sempre, tá? Toda a informação da REINF é da fonte pagadora. Nunca o prestador vai informar a REINF para os eventos da série 4000, tá? Sempre é o tomador, prestador não, ok? Contratante. Então, aqui a gente tem, ó, esse cenário mais específico, em outras palavras, seria, por que não, Natália? Né? É a DIRF, tá? É a DIRF com uma roupa nova. Levar a DIRF, foi lá no shopping, ela fez a transformação da Xuxa, tá? Então, pronto, é isso aí, tá? E aí eu vou transmitir a moça, tá? Opa, teve inconsistência? Ah, olha, ele valida o número do processo, viu só? Tem um processo válido aqui, ó, na estrutura do processo. Esse processito bem aqui, ó. Deixa eu tentar excluir, eu acho que ele não vai deixar eu mandar, bora ver. Por isso que eu não consigo mandar, ó, identificar de inconsistências, ó. Tem que ter informação do processo, tá? Porque eu disse bem aqui, ó, voltando, que como o valor a ser pago e oriundo de uma decisão, vou colocar que não, aí talvez ele deixe passar, aí não faz a amarração, bora ver. Bora ver se ele vai deixar agora. Acho que agora sim. Passou para cá, ó. Deixou, não tirou a validação, tá? É só para você ver como é que fica o lançamento e o envio. E ele vai gerar o código de DARF. Bora ver qual código vai ser.